Propaganda, a Stephanie que acredita, manda mensagem, pastor que autoriza. Eu sei que qualquer reclamação, dúvida, crítica e principalmente agressão se dirigia a Stephanie, e foi ela que fez a ponte. Mas eu creio que você já sentiu a presença de Jesus nessa noite. Eu creio que você já sentiu algo diferente. Eu creio que o Espírito Santo já falou ao seu coração. E desde a hora que eu cheguei, que estava sendo louvado o hino e que nós dobramos os joelhos para orar, eu já pude sentir a presença do Senhor aqui nessa noite. E às vezes eu aprendi com um pastor que eu admiro muito. Ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Às vezes a gente chega na igreja e a gente volta para nossa casa e a gente fala: meu Deus, que culto ruim. Nossa, que culto ruim. Também foi o irmão Saulo que foi lá pregar. Pensa num culto mais ou menos. Pensa num culto ruim, sabe? E a gente reclama, conversa com as pessoas. Só que o pastor me fez refletir, e é algo que eu gravei, é que quem presta o culto não é Deus para nós, e sim o contrário. Nós quem prestamos o nosso culto a Deus. Então, quando nós chegamos nas nossas casas e comentamos que o culto foi ruim, a gente tem que se parabenizar pelo péssimo trabalho que nós mesmos fizemos nessa noite. Porque nós saímos da nossa casa para prestar um péssimo culto ao Senhor. E aí é por isso que a gente vai chegar em casa reclamando. Então, se você quer chegar em casa, sair no carro, terminar esse congresso dizendo: nossa, que culto bom, que culto abençoado, nem parecia que era o irmão Saulo que estava pregando, que culto bom era aquele, que culto era aquele, que culto foi esse? Você pode começar a dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, e que a terra está cheia da glória dEle. E que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, e que somente o nome dEle merece e deve ser glorificado. Que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que somente a Ele a honra, a glória e o louvor. E eu tenho certeza que você vai chegar na sua casa e vai falar: que culto gostoso. Porque quem presta o culto somos nós. Você quer um culto bom? Você quer um culto abençoado? Você quer terminar esse congresso e falar: que congresso abençoado? Preste um excelente congresso a Deus. E pode ter certeza que vai ficar na sua memória. E você não mais vai esquecer. Quer um culto bom? Preste um culto bom. Pare de reparar de quem está do seu lado, quem fala problema, quem fala errado, quem vem aqui e canta desafinado. Se concentre no que você veio fazer daqui. Porque sair da sua casa, ficar 2 horas observando e somente criticando, está perdendo tempo. Venha adorar o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que foi para isso que você veio aqui nessa noite. E quando a Stephanie me mandou mensagem e me fez o convite, me passou o tema de vocês, uma nova identidade em Cristo, me fez lembrar lá na igreja, porque lá nós temos uma metodologia de discipulados. Então nós temos discípulos e discipuladores. Então, se você é discipulador, você é discípulo de alguém, e assim você tem um contato mais próximo de alguma pessoa para você orar por ela, conversar, dividir os problemas. E eu sou discipulado, o meu discipulador é discipulado pelo pastor, e até o nosso pastor é discipulado por outro pastor de outra igreja. E eu tenho 2 discípulos, e eu até comento com a minha mãe, eu brinco, eu tenho um discípulo que é graças a Deus e outro é misericórdia. Quando graças a Deus me manda mensagem, eu fico feliz, eu sei que é coisa boa, mas quando misericórdia manda mensagem, eu falo: misericórdia. E é engraçado que os 2 têm o mesmo nome, e eu falo que eu discipulo L e L. E aí, é daquele jeito. E um deles, misericórdia, por sinal, em um dos nossos discipulados, ele falou sobre esse tema. Ele falou sobre a identidade. Ele me disse e falou assim: olha, Saulo, quando eu estou com vocês na igreja, quando eu estou com você, é muito legal ter a minha identidade de crente, sabe? Porque aqui todo mundo fala aleluia, todo mundo dá glória a Deus, e a gente consegue cantar uns hinos legais e fazer a diferença e ser legal. É muito bom ter essa identidade, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muitas identidades, porque quando eu chego no meu serviço, cara, é muito chato ser o único crente do lugar. Então eu guardo minha identidade de crente. E lá eu falo um palavrãozinho ou outro, sabe? Lá eu falo uma piada, assim, falo umas coisinhas. Nem digo que eu sou crente para não envergonhar Jesus, pelo menos isso. Nem digo que eu sou crente para não envergonhar Jesus, mas eu uso essa minha identidade de não cristão. Quando eu estou na escola, lá é diferente. Lá tem um pessoal que não é crente, mas vai à igreja.
sabe? Então eu posso dizer que eu vou à igreja também, sabe? Porque lá é mais aceitável, então eu posso ter várias identidades, eu posso usar esses vários documentos. É assim que eu me sinto. E quando você me mandou o tema, Stephanie, eu me lembrei dessa conversa que eu tive com ele. E aí, o Espírito Santo me conduziu a dividir essa ministração em 2 pedaços. E o primeiro dela é falsidade ideológica, identidades da carne. Coloca para mim, por favor, o versículo tema. Qual é o nome do midianita aí que está na Gabriel? Vou te chamar pelo nome. Lá na igreja também sou midianita. A gente tem que valorizar a classe. E já elogiaram aqui, mas eu vi as postagens também nas redes sociais e é muito importante, faz toda a diferença. Assim, vidas são alcançadas, as pessoas conhecem a gente através da mídia e é um trabalho muito bem feito aqui por vocês. Eu vi todos os vídeos de vocês, eu curti lá. E eu valorizo a classe porque não é fácil ser midianita, não. A gente não está aqui só para tirar foto, não. A gente tira foto, edita, trabalha, publica, faz template, toma bronca do pastor porque o template não ficou certo. A gente promete, a gente vai entregar o banner de vocês. Confia, uma hora vai chegar. Em Romanos 8, e eu vou ler na versão, se você tiver a João Ferreira de Almeida corrigida, a RC, Gabriel, por favor. Porque quando a Stephanie me mandou a mensagem, eu vi, e eu costumo usar a NVI, inclusive a minha Bíblia é NVI, só que a NVI, ela deixa de fora uma parte importante do versículo. Na NVI, a gente vai ler, ela vai dizer assim, olha, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ela para aí. E aí, quando eu comecei a estudar o tema, eu fui ver o que o João Ferreira de Almeida escreveu, e ele deixou na versão dele algo muito, muito importante. Pode voltar para a gente, para João Ferreira de Almeida? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você lembra que a NVI parou por aí, mas João Ferreira de Almeida continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, dentro do Espírito, é muito legal a gente chegar aqui num congresso como esse, vocês estão muito bonitos, um congresso muito abençoado, e dizer que nenhuma condenação há para os que vivem em Cristo Jesus, e esquecer um detalhe importante do versículo, que beleza, realmente, nenhuma condenação há para você que vive em Cristo Jesus, desde que você não ande segundo a carne, mas ande segundo o Espírito. E aí, tá onde me chamou a atenção, me fez lembrar a conversa que eu tive com o meu discípulo, que está na hora de eu cancelar as minhas identidades da carne. Está na hora de eu parar de viver segundo a carne e declarar que nenhuma condenação há para mim. Não é assim que funciona. Nenhuma condenação haverá sobre você, desde que você verdadeiramente viva essa nova identidade de Cristo que estava projetada aqui na tela. Não quer ter condenação? Não quer ter uma vida de condenação? Não anda segundo a carne. Sabe, aquela rodinha de escarnecedor que você senta e ali é só um pouquinho, né? Minha mãe não está vendo, o meu pastor não está vendo. A gente não contempla todos os lugares, mas tem alguém que contempla todos os lugares. E até aquele pouquinho, aqueles 5 minutos que você senta na roda do escarnecedor, ele está vendo. Para de usar essa documentação falsa, essa documentação que não te pertence, essa documentação que não te leva a lugar nenhum, senão ao inferno. Eu queria chegar aqui, falar uma passagem bonita, sair sapateando nesse corredor, gritando, falando em línguas, mas quando eu comecei a estudar essa palavra, foi isso que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu venho no decorrer do culto e falei, Jesus, me confirma e fala comigo, e Ele foi falando comigo através dos louvores que vocês cantaram. Sabe, está na hora da gente cancelar essa identidade, essa vida de aparência.
Sabe, falsidade ideológica, né? Até um crime quando você se passa por outras pessoas, né? Você usa uma documentação de outra pessoa para conseguir ou para adquirir bens ou alguma vantagem, seja lá qual for ela. Mas entenda que você viver de falsidade ideológica do Espírito, você não está conseguindo vantagens, você só está adquirindo desvantagens para a sua vida. Para você entrar onde você quer entrar, que eu tenho certeza que se eu perguntar para você para onde você quer ir quando morrer ou quando Jesus voltar, você vai dizer que você quer ir para o céu. E para você conseguir chegar nesse destino, para você passar lá para a pessoa que vai conferir a sua identidade, vai liberar ou não a sua entrada, você não pode ter mais de uma identidade. Está na hora de você cancelar a identidade da carne. Está na hora de você parar de viver em falsidade ideológica, usando uma documentação que não te pertence. A documentação do mundo não pertence a você. Você foi chamado para andar na luz e para entrar no céu. E lá também na igreja a gente tem as células, a gente já falou algumas vezes sobre a eternidade. E é muito complexo falar sobre a eternidade, porque nós temos a nossa limitação humana e a gente mede o tempo. Eu vou tentar ficar mais aqui na frente, o pessoal da mídia está me olhando muito. Vou ficar centralizado. Ela me acompanha? Vocês estão modernos, na minha quem tem que acompanhar sou eu. E quando a gente fala da eternidade, a gente não consegue medir por conta da nossa natureza humana, porque assim, tudo uma hora vai acabar, tudo uma hora acaba, a semana ela acaba, o dia ela acaba, o congresso ela acaba, em algum momento ele vai acabar, e a gente está acostumado a medir por isso. Esse mês acaba no dia 31, daqui a pouco isso vai acabar, eu estou passando por essa situação, mas logo ela acaba. E quando a gente para pensar na eternidade, a eternidade ela não tem fim, e se não tem fim, ela é para sempre, 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 sempre. E é difícil acompanhar isso. E aí quando nós falamos de eternidade, nós pensamos muito no céu, sim ou não? A gente fala, nossa, a eternidade no céu, a eternidade com Cristo. Mas a gente precisa lembrar que a eternidade, ela é real, ela existe para os dois cenários. Existe uma vida que é eterna, e essa vida eterna é com Cristo, ela é para sempre, para ser para sempre ela não tem fim, e ela vai ser para sempre, 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 mas também existe um destino eterno que não tem Deus. E esse destino que também vai ser eterno, e que vai ser para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, não vai ter fim. Sabe, eu acho que dor de dente e dor de ouvido são as piores dores que a gente pode ter. E aí quando você está com dor de dente ou está com uma dor ali de ouvido, você sabe que em um determinado momento essa dor ela vai passar. Seja com remédio, seja até com uma anestesia num nível mais avançado da dor, mas ela vai passar. Agora você imagina um sofrimento eterno. Eterno. Uma dor de dente para sempre, 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 sempre. Uma dor que não tem fim, que vai ser para sempre, sempre, sempre. E um tempo que não acaba e é para sempre, é para sempre. Com essa documentação da carne, é para esse destino que a gente está indo. Deus. A gente está caminhando com essas muitas documentações e essas muitas identidades para um destino que é certo. E para chegar no inferno você não precisa fazer mais nada. É só continuar agindo exatamente como você está agindo, que a sua entrada está garantida. Lá é open. Quer mudar de destino? Cancela essa falsa documentação que você anda usando por aí. Quer mudar de destino? Viva de verdade essa nova identidade em Cristo que está estampada aqui na tela o culto inteiro. Quer viver um tempo sem condenação, uma vida sem condenação, uma vida onde não há condenação? Cancele todos esses documentos, essa identidade que você anda por aí. Aqui dentro você usa só a identidade de crente, porque é legal, da glória a Deus, é falar em línguas. Mas eu atravesso a rua, não, eu vou mudar de linguajar, porque eu não posso usar meu documento de crente lá fora, não. Essa documentação não vai te levar a lugar nenhum, senão a morte eterna. E mais uma vez, ser eterno é para sempre, e se é para frente, para sempre, não tem fim.
Vocês estão conseguindo me acompanhar? Amém. Está na hora da gente cancelar essa documentação que não pertence, não deveria pertencer a nós. Está na hora da gente parar de emitir um documento a cada rodinha de amigos que eu faço, a cada grupo social que eu conheço. Eu tiro uma documentação diferente para poder falar de uma forma diferente, para eu me adequar, para eu me sentir daquele jeito. Não, para. Chega. Chega disso. Cancela essa documentação. E hoje nós estamos aqui celebrando uma nova identidade em Cristo. Nova identidade essa que está à nossa disposição, à disposição de todos nós que aqui estamos. E todo dia nós temos que acordar e falar: olha, eu vivo essa nova identidade em Cristo. E que identidade é essa? Essa identidade que não tem condenação para mim, e que através dela eu vou viver sem condenação nenhuma, com um destino só garantido. Não há condenação sobre a minha vida, porque eu não tenho identidade falsa, eu não ando com o documento da carne, eu ando com a minha nova identidade. A minha identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Está na hora da gente cancelar essa documentação falsa que a gente anda emitindo por aí. Está na hora da gente parar de esconder a nossa identidade cristã. Está na hora da gente parar de esconder que nós servimos a um Cristo que é o Deus vivo e que se faz presente em nosso meio, que está conosco em todos os lugares. Vamos cancelar essa documentação que não nos pertence. Sabe? E se porventura você tem andado por aí com alguns documentos falsos, hoje é noite, esse congresso é noite de transformação. Vocês passaram um tempo ensaiando e se preparando, e a igreja está toda aqui preparada. Vamos viver a nova identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos viver uma nova identidade em Cristo Jesus. E se a gente quer viver essa identidade verdadeiramente em Cristo Jesus, vamos cancelar hoje, vamos cancelar agora toda essa documentação que não nos leva para lugar nenhum, senão o inferno. E o inferno é real. Se você não acredita ou se esqueceu, eu quero te lembrar nessa noite: o inferno existe, ele é real. Está com documentação falsa? É para lá que você vai. Hoje é noite da gente viver e ser transformados e passar a utilizar uma documentação completamente nova. É noite da gente passar a usar a nossa documentação que verdadeiramente nos pertence. Portanto, agora, nenhuma condenação há para todos que vivem essa verdadeira identidade em Cristo Jesus, que é uma vida sem condenação. Viva a sua nova identidade em Cristo Jesus, andando sempre segundo o Espírito. E vai ser uma luta constante, irmãos. Todo dia nós vamos lutar contra a nossa carne, mas é importante todos os dias a gente acordar e falar: eu vou viver a minha identidade em Cristo Jesus, eu vou viver a minha nova identidade em Cristo Jesus, e buscar fazer a diferença e viver de fato segundo o Espírito de Deus. Uma nova identidade em Cristo, e está disposta, está disponível para nós. Basta a gente verdadeiramente vivê-la, abrindo mão de qualquer outra documentação para ter acesso a locais que eu nem deveria estar, nem deveria desejar. Cancelar toda a minha documentação carnal. E aí, ainda além essa passagem, meditando nisso, eu fiquei pensando, eu falei: tá bom, Jesus, e a gente vai falar sobre isso, e eu vou chegar no congresso e falar só sobre isso, e apertar e falar que a gente tem que tomar vergonha na cara e cancelar as nossas identidades. E aí, eu continuando lendo, o Senhor Jesus também me fez pensar em outra parte dessa mensagem que se chama naturalização em Cristo, nova criatura. E agora, na época da Copa, tristeza para nós, eu sei que ainda é um tópico muito sensível, mas agora na Copa foi muito comum a gente falar sobre naturalização. Tem um jogador que ele
não nasceu naquele país, mas a mãe dele é daquele país, então ele foi naturalizado e por isso ele pode jogar nessa seleção, ele pode representar essa seleção. Então, ele ganha os direitos de cidadão através dessa naturalização desse país. Ele ganha os benefícios, direitos e deveres de um cidadão. Algumas pessoas conseguem a cidadania europeia, então conseguem os direitos de cidadão, essa naturalização nesses países. E aí a segunda parte é essa, naturalização em Cristo Jesus. E aí nós vamos ler 2 Coríntios, Gabriel, por favor, 5, a partir do versículo 14. 2 Coríntios 5, no versículo 14, ainda na RC. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E é isto, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. O 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu costumo dizer que eu gosto muito dessas palavras simples. Tudo, nada, sempre, nunca. Porque se é nada mesmo. Agora, se é tudo mesmo. E aí o Espírito Santo de Deus me fez chamar a atenção e me fez sentir que, às vezes, a gente tem essas identidades carnais que eu comentei, que nós já comentamos, que nós precisamos cancelar e parar de admitir para nós, mas existe ainda, por vezes, identidades, palavras, características, comparações, conceitos que são lançados sobre a nossa vida e a gente assume como identidade. Sabe? Aquele lá vai ser vagabundo igual o pai dele. Sabe? Vai ser igualzinho porque quem sai aos seus não degenera. Sabe? Aquela lá vai ser igual a mãe. É o mesmo filme, só está mudando o personagem. Sabe essas identidades que colocam na nossa vida e aí a gente assume? Sabe, ele vai ser um fracassado. Sabe, igual a família. Vai puxar igual o irmão. Sabe, o tio bandido vai ser igualzinho, eu estou até vendo. Identidades que são lançadas sobre as nossas vidas. E às vezes a gente vai deixando essas identidades tomarem conta do nosso coração e a gente começa a desistir de sonhos, a gente começa a desistir de projetos, a gente começa a desistir daquilo que a gente tanto sonhou, que a gente tanto planejou e começa a querer aceitar que aquela identidade maldita lançada sobre a nossa vida e ela é real. Mas essa noite eu quero te lembrar que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aquela palavra de maldição, ela caiu por terra em nome de Jesus. Sabe aquela característica que te imputaram, que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você vai ser um fracassado? Não, você não vai ter um casamento feliz, você nunca vai conquistar uma família. Olha como é que é o histórico da sua família. Olha o meio que você nasceu. Olha de onde você saiu. Essa identidade não te pertence. As coisas velhas já
passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas, elas não te pertencem mais. Sabe aquela palavra de maldição que martela no seu ouvido, que martela na sua semana? Sabe aquele histórico que te imputam e fala, não, é sim, vai ser daquele jeito? Não vai ser. Você vai conquistar aquilo que você está buscando. Você vai conquistar os seus sonhos. Você vai conquistar uma família, sim. Você vai conquistar um emprego abençoado, sim. Você vai fazer a viagem que você deseja, sim. Você vai para onde você quer ir, sim. Eis que tudo se fez novo. Sabe, a gente precisa parar de viver e de se amarrar a essas amarras. Eu sei que por vezes é difícil, mas a gente precisa tirar essas roupas, essas características, essas identidades que não nos permitem, que não nos pertencem, porque por vezes é ela quem nos prende. E em nome de Jesus, nessa noite, você vai passar a viver uma identidade que não tem condenação para ela, porque você vai viver em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, nova criatura você é. E por isso, tudo que é velho, tudo que é antigo, tudo que não te pertence, tudo que não te cabe, que te puxa para baixo, que te prende, que te segura, está repreendido no nome de Jesus. E você vai viver a identidade de uma nova criatura. Uma identidade sem condenação, uma identidade sem maldição, uma identidade que não vai te puxar para canto nenhum, senão para o céu e para aquilo que você quer conquistar, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida sentimental e ainda na sua vida espiritual, principalmente. Vai ser levita sim. Não canta desafinado, vai aprender a cantar e vai ser levita sim. Vai pregar sim, vai ministrar sim, vai ser diácono sim, porque você vai crescer e você vai sair dessas amarras, dessas identidades que não te pertencem. Saulo, mas na minha igreja, na minha família, ninguém era crente, eu sou o primeiro crente. Amém, começou de você. Essa identidade vai reverberar, porque quando você consegue uma cidadania em um país, os seus ascendentes, os seus descendentes também conseguem. E se você conseguir uma cidadania em Cristo, você vai conseguir trazer todos aqueles que você deseja para ser naturalizado em Cristo Jesus e também viver essa nova identidade. Identidade essas que não possui condenação, porque é uma identidade nova, uma identidade em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E para o novo entrar, o velho precisa sair. Sabe quando você compra roupa e deixa a velha lá guardada, joga fora? Está na hora de tirar essas roupas velhas. Está na hora de tirar essa roupa que não te pertence, essa característica que te foi colocada. Tira, joga fora, desapega disso, porque isso não te pertence. Você é nova criatura. E se você é nova criatura, tudo se fez novo para você. Você está em Cristo, não tem condenação para você. E quando eu cheguei aqui, eu vi essa cruz, eu agradeci a Deus, porque eu falei: Jesus, confirma essa palavra, essa mensagem, confirma isso que o Senhor colocou no meu coração. E toda documentação, ela é expedida por algum órgão. A nossa identidade, você vai no Poupa Tempo, tira lá o RG. Para você dirigir, você precisa passar pelo Detran. Hoje está mais fácil, mas tem que passar pelo Detran para poder tirar uma documentação. Para você fazer uma viagem e sair do país, você precisa de um passaporte. Então você vai no órgão tirar, você vai na Receita Federal tirar esse documento. Toda documentação, ela é emitida por um órgão expedidor. Toda documentação que você tira também tem uma metodologia de autenticação, para você garantir que você é você mesmo. Toda documentação, ela tem uma validade. A cada X anos você renova a sua habilitação. Por mais que muita gente não saiba, o RG ele também vence. Se você olhar lá no seu RG, tem uma data de validade e em algum momento aquele RG vai deixar de ser aceito.
toda documentação ela é assinada por alguém. E toda documentação tem um titular. E não é diferente com essa nova identidade que nós temos. A nossa nova identidade, ela teve um órgão expedidor. A cruz do Calvário. A cruz do Calvário expediu a nossa documentação. A nossa nova identidade em Cristo, ela também foi autenticada. E não foi com uma borra de carimbo que você teve que ir lá sujar o seu dedo e carimbar, ou uma maquininha digital onde você encosta todas as suas digitais. A autenticação foi feita a preço de sangue. A validade dessa identidade, diferente do RG ou da habilitação, ela é eterna. Se você quiser essa documentação, ela vai te garantir uma vida que é eterna. E nós já falamos que eterno é para sempre, 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 sempre. E essa identidade também foi assinada por alguém. Essa identidade ela foi assinada por Jesus Cristo. E ela também tem um titular. E esse titular somos todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos direito a uma nova identidade. Nós temos direito a uma identidade que foi emitida na cruz do Calvário e que foi emitida a preço de sangue. O sacrifício já foi feito. Jesus, ele já morreu. O sangue já foi vertido naquela cruz. A sua nova identidade já foi emitida. E basta tão somente você querer utilizá-la. Deixe essas identidades que não te pertencem. Sejam as identidades da carne que nós mesmos criamos para ser aceitos, caiam por terra em nome de Jesus. Mas sejam toda a identidade de maldição que foi lançada sobre as nossas vidas, que caiam por terra em nome de Jesus. E a partir de hoje eu use a minha documentação em Cristo Jesus, porque ela já foi emitida e ela pode ser retirada aqui nessa noite por você. A cruz foi o órgão expedidor, o sangue foi derramado e foi vertido por você. Vocês vão me ajudar? Fiquem de pé, por favor. Se puder diminuir a luz, nós vamos louvar o hino. Eu pedi para a Stephanie e para o grupo cantar, louvar o hino.